Tempus regit algoritmos. Parece complicado, né? Mas e se a lógica de um simples relógio, daqueles de ponteiro, fosse a chave para a gente entender os segredos da inteligência artificial? É uma ideia bem fascinante, e é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Olha, eu sei, pode parecer uma pergunta meio estranha, mas é sério, pensa bem. Um relógio, um objeto do nosso dia a dia, será que ele guarda os princípios para a gente dominar uma tecnologia tão, mas tão complexa? Vamos descobrir isso juntos. E essa história toda, como muitas das melhores ideias, não nasceu num laboratório cheio de tecnologia, não. Ela começou numa situação bem humana, do nosso cotidiano. O ponto de partida foi um problema bem simples e real. Uma mãe precisava de um relógio de ponteiros para fazer um exercício cognitivo. Só que não tinha nenhum em casa. Hoje em dia é mais difícil mesmo, né? E foi essa falta de um objeto físico que levou a uma solução digital. E, sem ninguém esperar, a um método de ensino super poderoso. Então, o desafio estava lançado. A tarefa era, literalmente, desenhar o tempo, construir a lógica de um relógio do zero. Pensa só, é uma verdadeira engenharia de conceitos. E é aí que o negócio fica interessante. Porque, veja bem, não dá para simplesmente chegar para uma máquina e falar, desenha um relógio. Ela não sabe o que é um relógio. A gente precisa traduzir essa ideia de tempo em regras, regras lógicas super precisas que não deixem nenhuma margem para a dúvida. Então, como a gente faz isso? Dividindo o problema em passos. O primeiro é definir o que a gente chama de estado, ou seja, o que o sistema precisa saber. Ele precisa saber a hora, o minuto e o segundo atuais. Certo. Passo 2. A regra básica. A cada tique do relógio, o contador de segundos aumenta em 1. Simples, né? Mas é no terceiro passo que a mágica acontece de verdade. É a vez da regra condicional. E essa regra é a seguinte: se os segundos marcarem 59, então 0 segundos e aumente os minutos em 1. Parece bobagem, mas esse é o coração da coisa. Essa lógica C, então, é a base de todo e qualquer algoritmo. É a máquina tomando uma decisão diferente com base numa condição. O estado do sistema, ou seja, a hora que ele está marcando, define qual regra vai ser usada. Ok, a gente construiu a lógica. Mas por que esse exercício é tão poderoso para ensinar? É porque por trás dele tem uma filosofia de ensino muito profunda que vai bem além de só aprender a técnica. Pensa comigo. Muitas vezes, quando a gente aprende sobre tecnologia, o foco é em usar a ferramenta e não em entender como ela pensa. O resultado disso, a gente acaba dependente em vez de autônomo. A gente vira proficiente, mas sem compreender de verdade o que está acontecendo. A ideia aqui é justamente quebrar esse ciclo. E quem falava muito sobre isso era o nosso grande educador, Paulo Freire. Ele tinha um termo para esse modelo de ensino: educação bancária. A ideia é que o professor deposita o conhecimento na cabeça da pessoa, como se fosse um banco. A pessoa que aprende só recebe, passivamente, sem participar da construção daquilo. E quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, a diferença é gritante. O modelo que o Freire propõe, o problematizador, faz o contrário. Ele parte da realidade de quem está aprendendo, transforma a pessoa num co-criador ativo do conhecimento. O objetivo final não é só saber fazer, mas ter uma consciência crítica sobre todo o processo. E o conceito-chave para que isso funcione é o que ele chamava de praxis. É um ciclo que não pode ser quebrado: ação e reflexão. Voltando para o nosso relógio, a ação foi construir a lógica do zero. A reflexão é parar e pensar: peraí, como essa lógica se conecta com outras coisas que eu já sei? É nesse ciclo de fazer e pensar sobre o que se fez que o aprendizado acontece de verdade. Ok, agora vamos dar um passo adiante. E se eu disser que tudo isso se conecta com uma área que aparentemente não tem nada a ver? O direito? Pois é, a ponte que liga esses dois mundos é um princípio super importante do direito, uma máxima em latim que todo mundo da área jurídica conhece na ponta da língua. Tempus regit actum significa o tempo rege o ato. E o que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente é um princípio que garante segurança jurídica. Ele diz que um ato, qualquer ato, precisa ser julgado de acordo com as leis que estavam valendo na época em que ele aconteceu. Não dá para aplicar uma lei nova a um fato antigo. E é aqui que a gente tem aquele momento eureka. A lógica é exatamente a mesma. Pensa só, no direito, o tempo é o contexto que define quais regras, quais leis se aplicam a um ato. Na computação, o estado do sistema é o contexto que define quais regras do código vão ser aplicadas a uma ação. É a mesma estrutura de pensamento.
E essa é a grande sacada. A pessoa não está aprendendo algo totalmente do zero, algo radicalmente novo. Ela está, na verdade, aprendendo uma nova linguagem para descrever uma lógica que ela já domina. O aprendizado se transforma num ato de reconhecimento. É como olhar para algo e pensar, nossa, eu já conheço isso, só que com outro nome. Então, o objetivo final de tudo isso não é formar meros usuários de tecnologia. É formar verdadeiros maestros, pessoas capazes de reger essa orquestra digital complexa. Isso nos leva de volta ao objetivo maior de Paulo Freire, a conscientização, que nada mais é do que a capacidade de enxergar as estruturas que estão por trás da nossa realidade e, a partir daí, agir para transformá-la. Trazendo para o nosso mundo é a capacidade de olhar para uma caixa preta de tecnologia e, em vez de só aceitar o resultado, conseguir entender a lógica que está rolando lá dentro. Com essa consciência, é possível fazer uma verdadeira auditoria em qualquer sistema de IA, fazendo as perguntas certas. Em vez de um vago, como isso funciona? As perguntas se tornam muito mais precisas. Qual era a lei em vigor? Ou seja, qual a versão exata do algoritmo? Qual era o estado do sistema? Ou seja, quais dados foram usados para tomar a decisão? Se a gente rodar de novo com a mesma lei e o mesmo estado, o resultado vai ser o mesmo? Isso muda completamente o jogo. No fim das contas, essa abordagem tira os profissionais da posição de meros consumidores passivos de tecnologia e os coloca no comando. Eles se tornam arquitetos, planejadores, engenheiros do conhecimento, que usam a tecnologia de um jeito crítico e proativo para construir soluções melhores e mais justas. E para fechar, fica uma provocação, também do Paulo Freire, o conceito do inédito viável. Ou seja, agora que a gente consegue enxergar essa lógica por trás dos algoritmos, que coisas novas, que soluções, que realidades que ainda não foram feitas a gente pode construir? O que é inédito, mas totalmente viável? A pergunta fica no ar para a gente pensar.